Há momentos em que você faz de tudo para manter a fé firme, mas por dentro existe um cansaço que ninguém vê. Você ora, mas sente silêncio. Você espera, mas parece que nada muda. Você tenta confiar, mas a ansiedade te atravessa no meio da madrugada, aquela hora em que o pensamento dispara e o coração parece apertar mais do que o normal. Quantas vezes você já perguntou para si mesmo: será que Deus realmente está cuidando disso ou eu estou sozinho nessa batalha? Existem dores que não aparecem na superfície, mas Deus as vê. Aquele medo de perder o que você ama. Aquela insegurança quando tudo parece instável. A sensação de caminhar por dentro de um deserto emocional, como se estivesse tentando sobreviver apenas com migalhas de esperança. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um território entre a fé que você diz ter e a dúvida que tenta te engolir por dentro. E é nesse território invisível que Deus revela quem realmente confia nele. É aqui que uma pergunta atravessa o coração como um raio. Será que eu confio em Deus de verdade? Ou apenas quando tudo está do meu jeito? Essa pergunta expõe a alma, porque ninguém gosta de admitir que vacila. Mas mesmo os maiores homens e mulheres da Bíblia tiveram esse confronto. Abraão tremia por dentro quando Deus pediu algo que ele amava. Moisés hesitou quando Deus o chamou para o impossível. Davi fugiu para cavernas quando tudo parecia perdido. Maria não entendeu o plano, mas confiou mesmo assim. E em todos esses momentos, Deus não buscava perfeição, ele buscava confiança. Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Não é nas vitórias que a confiança aparece. É nas noites em que você não vê saída. Não é quando tudo vai bem, mas quando a tempestade te faz perguntar se Deus ainda está no barco. E é justamente aí que ele revela quem realmente confia. Porque confiar não é sentir paz, é escolher a paz quando tudo grita o contrário. Você já percebeu que nenhum conselho do mundo acalma o coração quando o medo está dominando? Motivação não sustenta. Frases bonitas não resolvem. Força humana não segura. Porque existe algo que só o Espírito Santo pode fazer: transformar o caos interno em descanso. É por isso que Jesus disse palavras que atravessam gerações e entram no meio das nossas noites escuras. João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras não são apenas consolo, elas são um chamado, um convite para confiar mesmo quando tudo parece ruir. E hoje vamos fazer algo poderoso, expor os sinais que revelam se você realmente confia em Deus. Sinais que muitos vivem, mas poucos percebem. Enquanto você escutar, poderá se ver em cada um deles. E talvez descobrir que confia mais do que imagina, ou perceber que Deus está te chamando para algo mais profundo. Mas o que ele vai revelar ao longo deste vídeo pode mudar sua forma de enfrentar batalhas, tomar decisões, lidar com pessoas e interpretar o silêncio de Deus. E aqui vai o hook, o gatilho que faz você perceber o peso do que está prestes a ouvir. Talvez o que você está vivendo não seja a ausência de Deus, mas prova de que Ele está te treinando. Talvez Ele não esteja tirando algo de você, mas te preparando para carregar algo maior. E talvez o sinal que você mais precisava ver esteja exatamente no ponto da sua maior dor. Fique até o fim, porque um único sinal pode virar uma chave dentro de você. O que Deus vai revelar aqui pode mudar a forma como você ora, como espera e como enxerga o que está acontecendo à sua volta. O seu coração está prestes a ser alinhado com o céu. O primeiro sinal. Você confia mesmo quando não entende. Existem momentos em que tudo dentro de você pede uma explicação. O coração quer saber por quê. A mente tenta montar o quebra-cabeça. A alma quer uma resposta imediata.
E quando nada faz sentido, quando o caminho parece escuro, quando as portas não se movem, esse é o território em que a confiança verdadeira aparece. Porque confiar em Deus não é sobre entender o plano, é sobre permanecer firme, mesmo quando você não vê onde Ele está te levando. Quantas vezes você já viveu algo que não parecia lógico? Uma porta que se fechou sem você esperar. Um relacionamento que desmoronou, um emprego que terminou do nada, uma oração que parecia ignorada. Tudo isso cria aquele aperto no peito, aquela sensação de que você está sendo levado para um lugar que não pediu para ir. Mas aqui está algo que poucos percebem. Quando Deus te leva por caminhos que você não entende, Ele não está te punindo, Ele está te preparando. E Deus sabe que a falta de resposta dói. Ele viu o rosto de Abraão quando pediu que ele saísse da sua terra sem destino definido. Ele viu o medo de José sendo vendido pelos próprios irmãos, sem entender que estava sendo enviado para o Egito que o exaltaria. Ele viu o coração de Maria quando o anjo anunciou algo impossível. E ele viu Jesus no Getsêmani dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nenhum deles entendia completamente o plano naquele momento, mas cada um escolheu confiar. E é aqui que esse primeiro sinal se revela. Quando você não entende o que Deus está fazendo, mas mesmo assim você não desiste, não abandona a fé, não devolve sua esperança ao medo, isso prova que a confiança em Deus é maior do que a necessidade de controle. Essa é a raiz da verdadeira fé. A palavra declara algo que atravessa nossa alma quando estamos nesse tipo de luta. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É como se Deus dissesse: Você não precisa entender agora, apenas confie que eu estou conduzindo. Mas como isso funciona na prática? Funciona quando você respira fundo e diz para si mesmo: Eu não entendo, mas Deus sabe. Eu não vejo, mas Ele vê. Eu não consigo agora, mas Ele já está lá na frente. Funciona quando você para de lutar contra o processo e começa a entregar sua ansiedade na presença de Deus. Funciona quando, mesmo ferido, você diz: Eu continuo. E acredite, essa frase ecoa no céu com uma força que você nem imagina. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você pergunte todos os dias: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja tentando encaixar peças que não fecham. Talvez esteja se perguntando se ainda está no caminho certo. Mas essa confusão não é sinal de abandono. É sinal de transformação. Deus está girando a chave por trás das cortinas. Ele está movendo peças que você não vê. O que parece desencontro é alinhamento. O que parece silêncio é estratégia. O que parece atraso é proteção. Mas o mais importante é o que vem agora. Porque este é apenas o primeiro dos 11 sinais. E se esse já está falando com você, imagine o que Deus ainda vai revelar nos próximos. O próximo sinal é ainda mais profundo, porque toca exatamente naquilo que te machuca e te molda ao mesmo tempo. No próximo tópico, você vai descobrir um sinal que quase ninguém percebe, mas que revela uma confiança em Deus mais forte do que você imagina. O segundo sinal. Você confia em Deus quando o silêncio dele te fere. Há um tipo de silêncio que não é apenas ausência de palavras, é ausência de direção. É aquele momento em que você ora, clama, abre a Bíblia, tenta ouvir Deus, mas tudo parece parado. E esse silêncio fere. Ele machuca porque você quer uma resposta, quer um sinal, quer uma confirmação. Qualquer coisa que prove que Deus ainda está ali. Mas é exatamente no silêncio que ele revela quem realmente confia nele. Poucas pessoas entendem o peso desse sinal, porque o silêncio é o maior teste da fé humana.
Não existe dor maior do que esperar por uma resposta que parece não vir. Você olha para o céu e pergunta: Deus, o Senhor está vendo isso? Por que não fala? Por que não me mostra o próximo passo? Eu preciso de algo. E nada. E é aí que a alma balança. Mas ao contrário do que muitos pensam, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Na verdade, o silêncio é uma linguagem espiritual, uma que apenas os que confiam de verdade conseguem decifrar. Davi entendeu isso quando escreveu salmos no meio de cavernas sem ouvir nada. Ana entendeu isso quando chorou anos diante do altar sem resposta. Jó entendeu isso quando perdeu tudo e não teve explicações. Jesus entendeu isso no deserto, quando o Pai não falou nenhuma palavra durante 40 dias. E mesmo assim, todos continuaram. Isso é confiança, porque confiar durante uma resposta clara é fácil. Confiar quando Deus abre uma porta é simples. Confiar quando o milagre acontece é natural. Mas confiar quando Deus parece quieto, isso é para poucos. Isso é maturidade espiritual. Isso é dependência real. A Bíblia nos entrega uma verdade poderosa sobre esse tipo de espera. Salmo capítulo 46, versículo 10, diz completamente: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não é apenas um convite para acalmar o coração, é um comando divino. Deus não diz: espere e eu falarei. Ele diz: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Ou seja, quando você não ouve nada, saiba que Ele ainda está movendo tudo. E como isso aparece no dia a dia? Aparece quando você continua orando mesmo sem sentir nada. Aparece quando você mantém a fé mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. Aparece quando você levanta de manhã e diz: Deus, eu não ouvi resposta, mas eu sei que o Senhor está aqui. Aparece quando você continua adorando mesmo sem emoção, porque sua fé é convicção, não sentimento. Esse é o momento em que Deus olha para o seu coração e vê algo precioso. Você não está buscando apenas respostas, você está buscando Ele. É isso que revela a confiança verdadeira. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez suas orações estejam ecoando no vazio. Talvez seu peito esteja apertado porque Deus não falou aquilo que você desejava ouvir. Talvez você esteja tentando entender por que Ele está em silêncio justo agora, quando você mais precisa. Mas escute, o silêncio de Deus muitas vezes é a prova de que Ele está trabalhando em algo tão profundo que uma resposta precoce atrapalharia o processo. O silêncio é proteção. O silêncio é estratégia. O silêncio é direção, mesmo sem palavras. Mas o que Deus vai revelar no próximo sinal é ainda mais forte, porque toca diretamente no seu controle emocional e espiritual. No próximo tópico, você vai descobrir um sinal que prova que sua confiança em Deus é maior do que você imagina. Um sinal que muitas pessoas nunca identificam em si mesmas. O terceiro sinal. Você confia em Deus quando libera o que não consegue controlar. Existem momentos em que tudo dentro de você quer segurar, proteger, manter firme algo que parece escapar pelos dedos. É aquele relacionamento que você tenta salvar sozinho, a porta que você tenta forçar, a pessoa que você tenta mudar, o resultado que você tenta manipular, o futuro que você tenta prever. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado você fica por dentro. Mas chega uma hora, e talvez essa hora seja exatamente agora, em que Deus te confronta com uma verdade que poucos aceitam. Você não tem controle sobre tudo. E é exatamente aí que aparece um dos sinais mais profundos de confiança em Deus. Quando você percebe que não pode mais segurar, não pode mais resolver, não pode mais convencer, não pode mais insistir, e mesmo assim você entrega, isso é fé pura. Isso é maturidade espiritual.
Isso é saber que o que está nas mãos de Deus está mais seguro do que nas suas. Muitas pessoas acham que confiar é uma emoção, mas confiar, na prática, é renúncia. Renunciar ao controle é um dos atos mais difíceis da vida espiritual. Abraão teve que entregar Isaque, o filho da promessa, o que mais amava. Moisés teve que soltar o povo no mar, sem saber como Deus abriria caminho. Ana teve que entregar Samuel no altar, depois de anos esperando. Maria teve que entregar Jesus aos planos do Pai, mesmo sabendo que isso a rasgaria por dentro. Todos eles só viveram o milagre depois que entregaram. E talvez seja por isso que Deus te trouxe até este vídeo, porque Ele sabe que você está segurando algo forte demais, e isso está tirando sua paz. Talvez seja um medo, talvez seja alguém, talvez seja um sonho que você quer que aconteça do seu jeito. Talvez seja um futuro que está fora do seu controle. E Deus está te dizendo: solte, entregue, deixe eu fazer como eu planejei. Você não perde quando entrega a Deus. Você perde quando tenta segurar sozinho. A palavra confirma isso de forma poderosa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz completamente: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba, não é só um conselho, é uma ordem espiritual. Lance, jogue, entregue, tire das suas mãos e coloque nas mãos dele. Porque se ele cuida, você não precisa se desesperar. Isso se manifesta no dia a dia, quando você decide parar de investigar, parar de forçar, parar de tentar controlar tudo que foge do seu alcance. Quando você respira fundo e diz: Deus, eu não sei como isso vai terminar, mas eu coloco nas tuas mãos. Esse é o momento em que o céu se move. Porque quando você solta, Deus pega. Quando você entrega, Deus assume. Quando você renuncia ao controle, Ele mostra que sempre esteve no controle. E talvez o sinal que você não percebeu é justamente esse. Você está cansado não porque Deus te abandonou, mas porque você está tentando fazer o trabalho que é dele. E Ele está te convidando para descansar. Ele está te chamando para confiar de forma mais profunda do que antes. Ele está dizendo: pare de carregar o que não foi você que começou. Pare de lutar contra o que só eu posso resolver. O próximo sinal vai além disso, porque se agora você está aprendendo a soltar, no próximo você vai entender por que Deus permite certas feridas e por que elas revelam confiança em níveis que você talvez nunca imaginou. O quarto sinal: você confia em Deus quando não se revolta com as feridas que Ele permitiu. Existem dores que você não escolheu, cortes que você não pediu, traições que você nunca imaginou viver, palavras que rasgaram sua alma, perdas que você não estava pronto para enfrentar. Há feridas que até hoje você tenta entender por que Deus permitiu. E talvez essa pergunta esteja dentro do seu peito agora mesmo. Se Ele me ama tanto, por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta é tão profunda que poucos têm coragem de encarar. Mas esses poucos são exatamente os que confiam de verdade. Porque existe um ponto na jornada espiritual em que a fé deixa de ser barulho e se torna maturidade. E essa maturidade aparece quando você olha para suas feridas, mesmo aquelas que ainda doem, e não se revolta contra Deus. Você chora sim, você sente sim, você pergunta sim, mas você não se vira contra Ele. Isso é confiança real. É fé que passou pelo fogo e ainda diz: tu és bom. Pense em José. Ele não fez nada para merecer a injustiça que recebeu. Vendido pelos irmãos, traído por quem ele ajudou, preso sem culpa. Ele tinha todos os motivos do mundo para se revoltar, para desistir, para culpar Deus. Mas ele não fez. E anos depois, ele entendeu por que Deus permitiu aquelas feridas. José declarou uma das frases mais poderosas das Escrituras: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem.
a ferida que doeu. Foi a porta para o propósito. Pense em Davi. Ele foi ungido rei, mas antes de ver o trono, teve que passar por perseguições, calúnias e noites escondido em cavernas. Quantas vezes Davi deve ter se perguntado: Deus, por que isso? Se o Senhor me escolheu, por que estou vivendo o contrário do que foi prometido? Mas ele não soltou a mão de Deus, e por isso foi chamado homem segundo o coração de Deus. Pense em Jesus, o maior exemplo. Ele sabia que sofreria, sabia que seria traído, sabia que seria ferido. E mesmo assim, não se revoltou contra o Pai. Ele confiou até o fim. E aqui está a verdade que poucos enxergam. Quando você passa por uma ferida e não culpa Deus, isso revela uma confiança tão profunda que o inferno teme. Porque você está dizendo sem palavras: eu não entendo, mas eu confio. E essa frase é uma chave espiritual. A Bíblia confirma isso com uma clareza que sacode a alma. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz completamente: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até o que doeu, até o que te quebrou, até o que você não pediu para viver. Se Deus permitiu, Ele está moldando. Como esse sinal aparece na prática? Aparece quando você olha para a ferida e, mesmo sem entender, você diz: eu sei que Deus está comigo. Aparece quando você decide não permitir que a dor vire amargura. Aparece quando você não transforma a ferida em revolta, mas em confiança. Aparece quando você percebe que a dor não destruiu sua fé, ela aprofundou. E talvez esse seja exatamente o seu sinal agora. Você está carregando uma ferida que ainda pulsa, mas Deus te trouxe aqui para revelar: essa dor não te afastou de mim, ela te trouxe para mais perto. Se isso está acontecendo, você já vive um dos sinais mais profundos de confiança. Mas o próximo sinal, ele toca algo ainda mais íntimo: a maneira como você age quando ninguém está te aplaudindo, vendo ou reconhecendo. O quinto sinal: você confia em Deus quando obedece mesmo sem testemunhas e sem aplausos. Existe algo que poucas pessoas admitem, mas que define muito da nossa geração. Fazemos bem quando somos vistos, fazemos esforço quando alguém nota, fazemos o certo quando existe validação. Mas existe um nível de confiança em Deus que só aparece quando você obedece mesmo, sem ninguém perceber. Quando você faz o certo no escondido. Quando você mantém sua integridade sem testemunhas. Quando seu caráter não depende do olhar alheio, mas do olhar de Deus. Esse sinal é tão profundo que quase ninguém presta atenção nele, porque é fácil obedecer quando há recompensa. Fácil ser fiel quando há vantagem. Fácil ser íntegro quando isso te favorece. Mas confiar em Deus, de verdade, é escolher obedecer mesmo quando ninguém vai te aplaudir por isso. José fez isso no Egito. Ele poderia ter cedido à tentação com a mulher de Potifar. Ninguém da sua família estava lá. Nenhum hebreu o veria. Ninguém saberia. Mas ele disse: como poderia eu cometer tal mal e pecar contra Deus? Era ele, a tentação e Deus. E ele escolheu a obediência. Davi fez isso nos campos. Antes de ser rei, antes da fama, antes da honra, ele estava sozinho cantando para Deus e cuidando de ovelhas que nem eram dele. Ninguém estava ali para vê-lo lutar contra o leão e o urso. Nenhum fotógrafo, nenhum aplauso, nenhum reconhecimento. Mas foi ali, no secreto, na solidão, que Deus viu um coração confiável. Daniel fez isso em Babilônia. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que ninguém iria valorizar, mesmo sendo arriscado, mesmo sendo proibido. Sua fidelidade não dependia de plateia, dependia do seu amor por Deus. E talvez você também esteja vivendo isso. Talvez você esteja fazendo o bem sem ninguém ver. Talvez você esteja sendo fiel enquanto ninguém reconhece. Talvez você esteja dizendo não
Há coisas que ninguém entenderia. Talvez você esteja lutando batalhas internas que ninguém sabe, obedecendo a Deus em áreas que só você e Ele conhecem. E você acha que isso passa despercebido, mas não passa para Deus. A palavra fala diretamente com esse tipo de confiança. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz completamente: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Deus vê o secreto, Deus recompensa o secreto, Deus honra o que ninguém viu você fazer. E como isso aparece no dia a dia? Aparece quando você age com caráter, mesmo sem efeito imediato. Aparece quando você escolhe não responder uma ofensa, mesmo podendo. Aparece quando você fala a verdade, mesmo que isso te prejudique. Aparece quando você mantém seus princípios, mesmo sob pressão. Aparece quando você diz: Senhor, eu faço isso por ti, não por pessoas. Esse sinal revela confiança profunda, porque prova que você não está buscando resultados, está buscando agradar a Deus. Não está confiando no retorno humano, está confiando no olhar dele. Não está visando reconhecimento terreno, está escolhendo ser visto pelo céu. E talvez você não saiba, mas esse tipo de obediência move o coração de Deus mais do que qualquer sacrifício visível. O que você faz no escondido tem mais peso espiritual do que imagina. Mas o próximo sinal, ele vai tocar em algo ainda mais íntimo e sensível. O modo como você confia em Deus nas áreas que já te decepcionaram antes. O sexto sinal. Você confia em Deus até nas áreas onde já foi decepcionado. Existem áreas da vida que parecem cicatrizes abertas, lugares da alma onde o tempo passou, mas a memória continua viva. Promessas que você acreditou e não viu acontecer. Pessoas que você confiou e te decepcionaram. Oportunidades que você se entregou e desmoronaram. Orações que você fez por anos e que pareciam não sair do chão. Essas áreas são sensíveis, porque tocar nelas dói, e é justamente ali que Deus testa e revela a confiança verdadeira. A maioria das pessoas acredita em Deus com facilidade, onde nunca foi ferida. Mas confiar novamente, exatamente onde você já quebrou, isso é raro, isso é profundo, isso é espiritual. Isso é fé em estado puro, porque confiar depois de uma decepção exige mais coragem do que confiar na primeira vez. Afinal, você conhece a dor, já viveu a frustração, já chorou a perda. Você sabe o que é acreditar e não ver, sabe o que é esperar e não acontecer. E mesmo assim, quando você volta a confiar, isso diz ao céu e ao inferno que sua fé não depende das circunstâncias. Pense em Pedro. Ele lançou as redes a noite inteira e nada aconteceu. Foi frustração atrás de frustração. Cansado, decepcionado, frustrado. E quando Jesus pediu para ele lançar de novo, justamente na área da sua maior frustração, Pedro poderia ter dito não. Mas ele respondeu: sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele confiou onde tinha fracassado. E foi exatamente ali que o milagre aconteceu. Pense em Ana. Quantos anos ela orou? Quantos anos ela chorou? Quantas vezes deve ter questionado se Deus ainda a ouvia? E mesmo assim, ela continuou indo ao templo. Ela continuou crendo. Ela continuou colocando diante de Deus a área que mais doía. Foi ali que Deus abriu o ventre. Foi ali que nasceu Samuel. Pense em Abraão. Deus prometeu um filho. Ele esperou anos, anos de silêncio, anos de frustração, anos de perguntas. Mas quando Deus falou novamente, ele não respondeu com amargura, respondeu com fé. A palavra confirma essa realidade espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 35, declara completamente: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande e avultado galardão. Ou seja, a confiança que você mantém depois da dor é a que mais vale para Deus. E como esse sinal aparece no dia a dia?
Aparece quando você volta a tentar amar, mesmo depois de ter sido ferido. Aparece quando você ora de novo, mesmo depois de anos de silêncio. Aparece quando você abre o coração, mesmo depois de ter sido traído. Aparece quando você tenta outra porta, mesmo depois de tantas fechadas. Aparece quando você acredita que Deus ainda pode fazer, mesmo quando tudo dentro de você diz para desistir. Esse é o tipo de confiança que move o céu. É o tipo de confiança que faz Deus dizer: agora eu posso agir. Porque você não está confiando na lógica, na experiência, no passado. Você está confiando nele. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora, em uma área que já te machucou tanto que você tem medo até de tentar novamente. Mas Deus está te dizendo: eu ainda posso fazer exatamente aí. Eu ainda posso restaurar o que você teme tocar. Eu ainda posso transformar o que te feriu. E o próximo sinal te leva ainda mais fundo, porque ele revela algo que poucos percebem, a maneira como você reage quando Deus te pede para esperar. De novo. O sétimo sinal: você confia em Deus quando continua esperando mesmo, quando a espera já te cansa. Existe uma espera leve, suportável, aquela que dura dias, semanas, talvez alguns meses. Mas existe também uma espera pesada, longa, exaustiva, a espera que testa o coração. Essa espera não mede força física, ela mede força espiritual. Ela revela o que você acredita quando já passou tempo demais desde a promessa e nada parece se mover. E talvez seja exatamente isso que você sente hoje. Um cansaço emocional profundo. Não é preguiça, não é falta de fé, é desgaste. Esperar dói porque a alma tem a tendência de calcular prazos, criar expectativas, imaginar cenários. E quando o tempo passa, e passa, e passa, você começa a se perguntar se Deus ainda está fazendo algo. Deus, até quando? Essa pergunta é mais antiga do que você imagina. Foi feita por Davi, por Jeremias, por Abacuque, por Ana, por muita gente que amava a Deus profundamente e mesmo assim sentia o peso da espera. Mas existe algo que poucos entendem. O céu observa como você espera. Esperar reclamando é desespero. Esperar comparando é inveja. Esperar ansioso é incredulidade. Mas esperar confiando, isso é maturidade espiritual. Esse é o sinal que revela os filhos que Deus pode realmente promover. Os filhos que não desistem no silêncio, os que permanecem mesmo sem evidência, os que sustentam a fé mesmo quando o tempo parece contradizer a promessa. Pense em Noé. Ele esperou anos, por algo que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Chuva. Ele pregava, construía a arca e continuava esperando. O tempo zombava dele, mas ele não desistia. Pense em Davi, ungido rei, mas esperou anos fugindo, escondido, sem ver nada do que Deus prometeu. Mesmo assim, não abriu mão do que ouviu de Deus. Pense em Simeão, um homem simples que ouviu do Espírito Santo que veria o Messias antes de morrer. Ele esperou a vida inteira, literalmente, até o dia em que segurou Jesus nos braços no templo. Uma vida inteira esperando. Mas ele confiou até o fim. E a palavra declara uma verdade que nos confronta profundamente. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz completamente: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus não diz que quem espera será premiado depois. Ele diz que quem espera é renovado durante. Ou seja, o milagre não está apenas no final da espera, ele está no processo. Como esse sinal aparece no dia a dia? Aparece quando você acorda cansado, mas mesmo assim ora. Aparece quando você não vê nada mudando, mas continua crendo. Aparece quando o coração diz, desiste, mas a fé diz, persiste.
Aparece quando você olha para o céu e diz: Senhor, eu ainda estou aqui. E talvez você não perceba, mas cada dia que você permanece esperando sem se revoltar é um testemunho espiritual. Cada dia que você escolhe confiar, mesmo cansado, escreve no mundo espiritual: eu sei quem é meu Deus. E Deus honra essa espera. Ele honra o coração que permanece. Ele honra o filho que confia. E o próximo sinal é ainda mais profundo, porque revela o que Deus vê quando você escolhe perdoar, mesmo quando a ferida diz para fazer o contrário. O oitavo sinal: você confia em Deus quando perdoa mesmo sem sentir que a pessoa merece. Há feridas que cortam tão fundo que até lembrar dói. Palavras que ecoam anos depois, traições que quebraram sua confiança, decepções que você nunca esperou. E quando isso acontece, tudo dentro de nós clama por justiça, resposta, reparação. A carne pede vingança, o coração pede distância, a mente pede fechamento. Mas Deus pede algo muito diferente. Ele pede perdão. E aqui está uma verdade que poucos admitem. Perdoar é uma das maiores provas de confiança em Deus. Porque perdoar significa abrir mão do controle da justiça humana e entregar a causa à justiça divina. Perdoar significa acreditar que Deus vê, Deus sabe, Deus julga e Deus cuida. Perdoar é confiar que Deus fará o que você não consegue. Pense em José mais uma vez. Os irmãos o traíram, roubaram sua juventude, o jogaram num destino que ele não escolheu. Quando José teve poder para se vingar, ele chorou e perdoou. Por quê? Porque ele confiava em Deus mais do que confiava em suas emoções. José entendeu que perdão não é dizer que a pessoa está certa. É dizer que você não será mais prisioneiro da dor. Pense em Davi. Saul tentou matá-lo repetidas vezes. Humilhou-o. Caçou-o como inimigo. Quando Davi teve a oportunidade de feri-lo, não fez. Cortou apenas a orla da capa. Por quê? Porque ele confiava que Deus era juiz melhor do que ele mesmo. Perdoar ali não foi fácil, mas foi maturidade. Pense em Jesus, ferido, traído, rejeitado, crucificado injustamente. E mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é a linguagem da confiança perfeita. A palavra confirma isso de maneira clara e poderosa. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz completamente: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, perdoar não é uma sugestão, é um reflexo do que Deus fez por você. Mas como esse sinal aparece no dia a dia? Aparece quando você decide não alimentar pensamentos de vingança. Aparece quando você entrega para Deus o que não consegue resolver. Aparece quando você ora pela pessoa que te feriu, não porque ela merece, mas porque você merece paz. Aparece quando você escolhe não deixar a amargura se tornar parte de quem você é. Aparece quando você diz: Pai, eu não sinto, mas por ti eu perdoo. E aqui está a verdade espiritual. Perdoar não tira sua dor imediatamente, mas tira o direito da dor de controlar sua vida. E isso destrói o trabalho do inimigo que tenta usar feridas para te paralisar. Talvez você esteja carregando alguém há anos no coração. Talvez a dor ainda esteja ativa. Talvez você pense que perdoar significa permitir acesso. Mas não significa. Perdão libera você. Perdão cura você. Perdão entrega a causa para Deus. Perdão é um ato de confiança. Senhor, eu deixo nas tuas mãos. E o próximo sinal é ainda mais íntimo, porque revela como você lida com Deus quando Ele diz não, ou quando Ele fecha portas que você queria muito entrar. O nono sinal: você confia em Deus quando aceita portas fechadas sem se revoltar. Há portas que você queria muito que se abrissem, oportunidades que pareciam perfeitas,
Relacionamentos que você acreditava que seriam para sempre. Caminhos que você tinha certeza de que eram de Deus. E de repente, tudo fecha. Fecha sem explicação, fecha sem aviso, fecha sem lógica. E quando isso acontece, o coração se desestabiliza. A mente tenta entender. Há uma pergunta: por que Deus? Por que justo isso? Por que agora? É nesse momento que se revela um dos sinais mais profundos da confiança verdadeira. Não se revoltar quando Deus permite uma porta fechar. Porque é fácil louvar quando Deus abre caminhos. É fácil sorrir quando Ele entrega bênçãos. É fácil acreditar quando tudo flui. Mas confiar quando Deus diz não. Confiar quando Ele fecha uma porta que você queria muito. Confiar quando Ele corta algo que você achava essencial. Isso é para poucos. Isso é fé madura. Isso é confiança que o céu honra. Pense em Moisés. Ele queria entrar na terra prometida. Ele guiou o povo por anos, enfrentou guerras, fome, sede, murmuração. E quando chegou o dia, Deus disse: não entrarás. Moisés poderia ter se revoltado, mas confiou. Pense em Paulo. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. 3 vezes. E Deus respondeu: a minha graça te basta. Paulo não se revoltou. Ele confiou no não de Deus, porque entendeu que Deus sabe o que faz. Pense em Davi. Ele queria construir o templo. Era o sonho da sua vida. Mas Deus disse: não será você. Davi não se revoltou. Ele preparou tudo com alegria para que seu filho pudesse construir. E a palavra confirma essa verdade com força. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz completamente: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Porta fechada não é rejeição, é proteção. Porta fechada não é castigo, é direção. Porta fechada não é atraso, é alinhamento. Como esse sinal aparece no dia a dia? Aparece quando você para de insistir em algo que Deus claramente encerrou. Aparece quando você aceita que aquela relação não era para continuar. Aparece quando você entende que perder aquela oportunidade te salvou de algo maior. Aparece quando você diz: Senhor, eu queria tanto, mas se o Senhor fechou, eu aceito. E talvez este seja exatamente o ponto em que você se encontra hoje. Com uma porta fechada que ainda dói, com um não que você não entendeu, com algo que escapou das suas mãos, mesmo você querendo muito segurar. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: se eu fechei, foi para te proteger. Se eu tirei, foi para te livrar. Se eu cortei, foi para te alinhar. A confiança verdadeira aparece quando você respira fundo e entrega o controle da narrativa para Deus. E acredite, nenhuma porta que Ele fecha é perda, é sempre livramento. Mas o próximo sinal vai ainda mais fundo, porque trata de algo que quase ninguém percebe. Como você reage quando Deus demora, mas outra pessoa recebe aquilo que você queria primeiro. Esse sinal revela um nível de confiança que poucos têm. O 10º sinal: você confia em Deus quando celebra o milagre do outro enquanto espera o seu. Poucas coisas testam tanto a alma quanto ver alguém receber exatamente aquilo que você tem pedido a Deus. Quando você ora por cura e outro é curado. Quando você pede uma porta e outro testemunha que a dele se abriu. Quando você sonha com um relacionamento restaurado e outro vive essa restauração. Quando você pede uma oportunidade e outro é promovido. E você sorri por fora, mas por dentro surge a pergunta que ninguém confessa: e eu, Deus, por que ainda não chegou para mim? Esse tipo de situação revela algo que nem sempre queremos enxergar: a comparação. E comparação é um veneno silencioso. Ela te faz pensar que Deus está atrasado com você. Te faz perguntar se Ele esqueceu do seu nome. Te faz acreditar que outro é mais amado, mais ungido ou mais favorecido.
Mas existe um tipo de coração que Deus honra, e esse é o sinal número 10. Você confia em Deus quando consegue celebrar o milagre do outro, mesmo enquanto espera o seu. Isso não é fácil. Isso exige maturidade espiritual. Isso exige cura emocional. E exige uma confiança tão profunda que você olha para o milagre do outro e diz: se Deus fez na vida dele, Ele também pode fazer na minha. O tempo pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. Pense em Ana. Enquanto ela chorava por não poder gerar, Penina gerava filhos e ainda zombava dela. Ana poderia ter se tornado amarga, invejosa, revoltada, mas ela escolheu continuar confiando, continuar adorando, continuar crendo, e por isso Deus abriu seu ventre. Pense em João Batista. Ele tinha discípulos, seguidores, influência. E quando Jesus começou o seu ministério, muitos passaram a seguir Jesus. João não se revolta, não disputa, não se compara. Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é maturidade, isso é confiança na soberania de Deus. Pense em José. Ele ajudou o copeiro na prisão, interpretou seu sonho, deu esperança. O copeiro saiu livre e José continuou preso, mas ele não murmurou, não se revoltou, não se comparou, e no tempo certo Deus o levantou. E a palavra declara uma verdade poderosa sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 15, diz completamente: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa ordem foi dada porque Deus sabia. Quem consegue celebrar a vitória do outro prova que confia no tempo dele. Como esse sinal aparece no dia a dia? Aparece quando você vê alguém conquistando algo e mesmo com dor diz: glória a Deus. Aparece quando você escolhe não competir, não se comparar e não se diminuir. Aparece quando o testemunho do outro se torna combustível para a sua fé, não motivo para a sua tristeza. Aparece quando você enxerga o milagre do outro como evidência, não ameaça, da fidelidade de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente esse teste agora. Talvez veja outros avançando, casando, recebendo respostas, sendo abençoados enquanto você ainda está esperando. E isso dói. Deus sabe que dói. Mas Ele também vê seu coração. E quando Ele encontra alguém que celebra mesmo esperando, Ele honra, Ele responde, Ele recompensa. E o próximo sinal é o mais profundo de todos, antes da conclusão. É o sinal que define se sua confiança é emocional ou espiritual. O 11º sinal: você confia em Deus quando a sua fé não depende mais do que você sente. Este é o ponto onde a maioria dos cristãos trava, porque existem dias em que você acorda cheio de fé, esperança, força e tudo parece possível. Mas existem dias em que o coração dói, a mente pesa, a alma se cansa e até levantar da cama parece difícil. Dias em que você não sente fé, dias em que você não sente a presença de Deus, dias em que você não sente nada. E é justamente aí que Deus revela quem realmente confia nele. A maioria confia quando sente Deus perto. Poucos confiam quando tudo parece vazio. Pouquíssimos confiam quando sentem que Deus está longe. Mas raríssimos confiam mesmo quando não sentem absolutamente nada. E se você está aqui, talvez você seja um desses raros, porque confiar em Deus quando o coração está aquecido é fácil, mas confiar quando o coração está frio é sobrenatural. É o tipo de fé que o inferno não consegue quebrar. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, estrutura, dignidade, e além de tudo isso, Deus ficou em silêncio. Jó não sentia nada, mas mesmo assim, ele declarou uma das frases mais poderosas de toda a Escritura: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé independente de sentimento. Foi assim com Abacuque. Ele viu destruição, injustiça, calamidade. E mesmo assim disse: ainda que a figueira não floresça,
Todavia, me alegrarei no Senhor. Isso é confiar além da emoção. Foi assim com Jesus no Getsêmani. Ele não sentiu conforto, ele não sentiu alívio, ele não sentiu força humana, mas ele disse: faça-se a tua vontade. Porque confiança verdadeira não nasce da emoção, nasce da rendição. E a palavra confirma essa verdade profunda. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz completamente: porque andamos por fé, e não pelo que vemos. E se não andamos pelo que vemos, também não andamos pelo que sentimos. O sentimento oscila, a fé permanece. Esse sinal aparece no dia a dia quando você ora mesmo sem sentir vontade. Quando você lê a Bíblia mesmo sem sentir emoção. Quando você continua servindo mesmo cansado. Quando você adora mesmo sem arrepio. Quando você permanece firme mesmo sem sentir resposta. Isso revela algo que poucos têm: uma fé madura. Uma fé que não depende de sensações. Uma fé que não é infantil, instável ou emocional. Uma fé construída sobre convicção, não sobre estímulo. Talvez este seja exatamente o estágio da sua jornada. Você está vivendo um tempo em que não sente tudo o que gostaria. Você queria sentir Deus mais forte, ouvir mais claro, perceber com mais intensidade, mas Deus está te amadurecendo. Ele está te levando para um nível em que sua confiança não depende da emoção, depende da presença real dele, ainda que invisível. E quando alguém chega nesse nível, o céu se abre, as promessas se alinham, a maturidade espiritual cresce e o inimigo perde completamente o poder de manipular seus sentimentos. Parabéns! Se você vive esse sinal, mesmo sem perceber, você tem uma confiança em Deus que muitos nunca alcançarão. Agora chegamos à conclusão, e ela vai fechar tudo com revelação, cura, descanso espiritual e transformação profunda. Depois de percorrer os 11 sinais, algo profundo começa a acontecer dentro de você. É como se, a cada ponto, Deus estivesse acendendo pequenas luzes em áreas da sua alma que estavam apagadas, esquecidas ou adormecidas. Talvez você tenha percebido que já vive sinais que nunca tinha associado à confiança. Talvez tenha descoberto feridas que ainda precisam ser entregues. Talvez tenha sentido Deus tocando áreas tão íntimas que apenas Ele conhece. Mas uma coisa é certa: este vídeo não veio até você por acaso. Deus marcou essa conversa com você. Repare como tudo faz sentido agora. No primeiro sinal, você viu que confiar não é entender. No segundo, que o silêncio de Deus não é abandono. No terceiro, que entregar o controle é libertação. No quarto, que as feridas permitidas moldam o propósito. No quinto, que a obediência no secreto revela caráter. No sexto, que Deus cura exatamente onde você já se decepcionou. No sétimo, que esperar dói, mas amadurece. No oitavo, que perdoar é confiar na justiça divina. No nono, que portas fechadas são proteção. No décimo, que celebrar o outro é confiar no tempo de Deus. E no 11º, que confiar é avançar mesmo sem sentir nada. Percebe como tudo se conecta? Cada sinal, na verdade, é uma prova da presença de Deus na sua história. Mesmo quando você não percebeu, Ele estava moldando, guiando, sustentando e fortalecendo você. Nada foi perdido, nada foi desperdiçado, nada foi inútil. Deus estava construindo uma fé que não quebra, não se abala e não depende de circunstâncias. E agora Ele te traz para um momento decisivo. O momento em que você assume para si mesmo que confia, mesmo que ainda esteja aprendendo a confiar. Porque confiança não é perfeição. Confiança é decisão. Pense em tudo que você já venceu. Pense nos dias em que achou que não ia sobreviver e sobreviveu. Pense nas noites em que achou que não ia aguentar e aguentou. Pense nos vales que você atravessou e continua de pé. Isso não é força sua,
Isso é Deus, isso é graça, isso é sustento espiritual. E talvez você não tenha percebido, mas enquanto assistia, o Espírito Santo já estava ministrando, curando, alinhando, revelando. Ele estava mostrando que a confiança não se prova nas vitórias, mas nas batalhas. E você é alguém que continua lutando. Isso já é prova de que Deus te escolheu. Agora, respire fundo e permita que essa verdade entre no seu coração. Você confia em Deus muito mais do que imagina. Você confia quando chora. Você confia quando espera. Você confia quando não entende. Você confia quando entrega. Você confia quando segue mesmo cansado. Você confia quando diz: Senhor, eu não sei, mas eu vou contigo. Essa é a essência da fé. Essa é a marca dos escolhidos. Essa é a assinatura do céu na sua vida. E antes de encerrar, quero fazer com você uma oração simples, mas profundamente poderosa. Senhor, obrigado porque a tua voz falou ao meu coração hoje. Obrigado porque o Senhor revelou sinais que eu não enxergava, mas que provam que a minha fé está viva. Fortalece meu espírito, cura minhas feridas, renova meu ânimo. Ensina-me a confiar mais, a esperar mais, a descansar mais. Que o teu propósito se cumpra na minha vida, no teu tempo e do teu jeito. Eu te entrego tudo, meus medos, minhas dúvidas e meu futuro. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Amém. Quando tudo parece perdido, lembre-se disso. É exatamente aí que Deus começa a agir. Ele nunca chega tarde. Ele nunca falha. Ele nunca te abandona. E Ele está usando cada detalhe, até os que doem, para te levar a um nível de confiança que vai sustentar o que está por vir. O céu está te preparando, e nada poderá impedir o que Deus está fazendo. Se este vídeo falou com você, continue nessa jornada. Você não está sozinho. Deus está te guiando. Se esta mensagem falou com você hoje, escreva nos comentários: Senhor, aumenta minha confiança em Ti. Isso não é apenas um comentário, é um ato profético que ativa a fé, aproxima seu coração de Deus e ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que também precisam ouvir isso. E se você deseja continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé, trazem direção espiritual e renovam sua esperança, inscreva-se no canal. Todos os dias, Deus tem algo novo para revelar, e você não pode perder o que Ele ainda vai falar com você. Que Deus te abençoe, te sustente e te faça avançar. A sua história com Ele não acaba aqui. Ela está apenas começando.